Um último ponto que eu preciso falar com vocês aqui é a respeito do Sócrates e a juventude ateniense, a relação que ele tinha com a juventude ateniense. O Sócrates, como eu falei, ele era um cara muito gente boa. Ele era o tipo de pessoa que você queria ter por perto, né? Sócrates era um cara totalmente humilde, né? Ele debatia com qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, seja escravo, aristocrata, né? E a juventude gostava muito dele, né? Porque se por um lado pagavam, né, para os sofistas ensinarem a juventude, né, para eles ensinavam retórica, argumentação, como argumentar para a juventude conseguir debater na ágora, né? Sócrates, ele não era pago, mas ele conseguia cativar a juventude. E aí as ideias de Sócrates, né, começaram a se espalhar pela sociedade ateniense. Então o que aconteceu? Da mesma forma que Sócrates questionava, da mesma forma que Sócrates ele debatia, né, usava o método socrático, os jovens que seguiam ele começaram a fazer isso também, né? A juventude ateniense começou a se questionar e a questionar a sociedade de Atenas. E isso passou a ser um problema para Sócrates, principalmente, né? Porque as pessoas mais poderosas, vamos dizer assim, né, da cidade de Atenas, elas começaram a ver o Sócrates como um inimigo, porque Sócrates ele estava questionando muitas coisas de Atenas, né? Sócrates ele estava questionando a cultura, a religião que se tinha na época, né, que era o politeísmo, né, a crença em vários deuses, né? Ele estava questionando vários costumes, vários rituais que existiam, né? Toda a religião, toda a cultura, tudo que era visto como verdade naquela época, Sócrates estava questionando. E isso começou a incomodar muito, né, as pessoas mais assim fortes de Atenas, né? E aí o Sócrates começou a ser acusado de corromper a juventude e desrespeitar, né, profanar a cultura, a religião local, profanar, né, o que era visto como sagrado naquela época. Ele foi acusado de desrespeitar os deuses, certo? E isso causou uma coisa muito triste, porque o Sócrates foi condenado à morte, certo? O Sócrates ele era um cara muito convicto em suas opiniões e ele não quis reagir. Ele não quis fugir da cidade, porque ele podia fugir, certo? Tanto que, quando ele foi preso, porque ele chegou a ser preso e tudo mais, né? Os guardas, eles não queriam prender Sócrates. Tanto que quando ele foi preso, os soldados deixaram a porta, né, da prisão aberta e falaram: quiser sair, sai, que a gente não vai fazer nada, a gente gosta de você, nós é parça, pô, suave na nave. Mas Sócrates, ele não quis fugir, porque na cabeça dele, se ele fugisse, se ele implorasse pela vida, ele estaria sendo contraditório, ele estaria indo contra as coisas que ele pregou. Então o Sócrates ele aceitou tranquilamente a pena de morte que ele recebeu, né? Então Sócrates ele recebeu a pena de morte por envenenamento, né? Com certeza o nosso editor colocou, né, a imagem aí para vocês verem dessa cena, né? Que né, o Sócrates está com a mão levantada, assim, a gente estava achando que ele estava, né, enchendo a cara, estava com a marvada pinga que eu me atrapalho. É bêbado? Não. É nesse momento que ele estava, né, tomando seu veneno mortal, né? Então, vocês podem ver aí nessa imagem que é um momento muito forte, né? É um momento assim que os discípulos estavam tristes, chorando, desesperados, porque o mestre deles ia morrer, né? Mas o Sócrates não recuou, né? Ficou firme, porque ele pensava: eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo certo, eu estou buscando a verdade, né? Eu estou recebendo a pena por algo que eu não fiz, eu não desrespeitei ninguém, eu não profanei ninguém, eu não corrompi a juventude ateniense, né? Que era uma das acusações que ele recebeu também, né? Foi de profanar, desrespeitar a religião local, né, da época, e corromper a juventude, né? Perverter a juventude ateniense. Ele pensava assim, né? Eu não fiz nada disso, eu ajudei eles a alcançar a verdade, o conhecimento, a sabedoria.
Então eu não vou fugir. Porque se eu fugir, eu vou estar confirmando de que eu estava corrompendo a juventude e desrespeitando a cultura local, né? Então, coisa que eu não estava fazendo. Então eu não vou fugir, eu não vou recuar, eu vou aceitar de boa, né, essa condenação, mesmo que ela seja injusta, né? E é assim que Sócrates morreu, gente. Né? Ele morreu tomando, né, o veneno, que é a cicuta, né, o nome do veneno. E aí ele deixou assim um marco para a história da filosofia, né? Muitos discípulos ficaram traumatizados por esse episódio, né? Porque foi uma injustiça muito grande que fizeram com Sócrates. Muitos discípulos ficaram muito abalados com a morte de Sócrates, né? E teve um discípulo que se destacou, um discípulo de Sócrates aí que ele se tornou um filósofo muito forte também, né? Que a gente vai falar dele, né? Então, a próxima aula, vamos falar desse pensador, vamos falar desse filósofo. Esse filósofo que foi um dos filósofos que mais sofreu com a morte de Sócrates, né? Que se tornou aí um filósofo também muito incrível, né? Que a gente vai falar dele na próxima aula. E quem é esse cara? Eis o desafio para vocês tentarem adivinhar. E é isso então, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Se cuidem, usem máscara se forem sair, né? E usem bastante álcool em gel. Não bastante, né? Usem na medida que for necessário aí, né? Se cuidem aí, fiquem em casa, não saiam, não fiquem varzeando na rua, tá? Né? Vamos combater aí o coronavírus, tá? É isso então, valeu, falou, tchau, beijos, abraços e tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not